Eu quero começar agradecendo, amigos, pelo envolvimento de todos na Semana Primeiro Deus, por todo o empenho. Eu tive a oportunidade de visitar 10 famílias também durante aquela semana e tive a alegria de ver e participar e me envolver com o que vocês estavam fazendo. E esse momento, para mim, é um momento de agradecer, de louvar a Deus pela fidelidade, pelo compromisso, pelo envolvimento da igreja. Nada, amigos, nada do que nós prevíamos da queda dos dízimos, nada, nada. Nem o mais otimista entre nós, eu imagino, que imaginava ou pensava que seria possível chegarmos num momento como esse, depois de tantos meses, a igreja fechada, com tantas bênçãos e tantas respostas. E eu louvo a Deus, amigos. O pastor Luiz Gonçalves tem falado muito isso aqui para a gente, e eu vou repetir as palavras deles, que vocês são heróis, vocês estão lidando diretamente com a igreja, estão lidando todos os dias com perigo, com contágio, e continuam dedicando o melhor da vida de vocês por essa causa. Então, eu quero louvar a Deus pela vida, pelo ministério e pela dedicação de cada um de vocês. Muito, muito obrigado. Vocês vão ter esses dias um movimento, e eu queria apenas, antes de entrar no tema principal de hoje, contar um pouquinho para vocês da história desse movimento, do Paixão, Propósito e Poder. Eu tive a oportunidade de ir na última reunião da Assembleia Geral e tudo me emocionou, ver a igreja, ver a diversidade, tantas pessoas de tantos lugares cantando em tantas línguas diferentes. Mas todo dia, duas coisas me emocionavam muito no programa. Algumas vezes derramei lágrimas. Uma era um momento que tinha pela manhã de histórias missionárias. Eu lembro de uma mãe que entrou com o filho lá no palco e eles contaram que o pai, né, o esposo dela e o pai do que estava do lado dela, tinha morrido. Ele era piloto de um avião missionário e o avião caiu e ele morreu. E contou a história dele, como ele se dedicou a isso, quanto tempo ele já era piloto. E aí a mãe disse assim: e hoje eu vim aqui trazer o meu filho porque ele vai substituir o pai nesse avião. O avião foi comprado, outro avião, e ele fez o curso também de piloto, e o lugar que o pai dele deixou, ele está assumindo. E alguém perguntou: mas você está dizendo que o seu esposo morreu e o seu filho vai trabalhar no mesmo lugar que seu esposo morreu, na mesma função? E ela disse: foi para isso que eu e meu esposo criamos o nosso filho. Nós não criamos ele para nada menos do que se dedicar à causa. Nossa, eu chorei ali para me acabar, como diz. E outro momento muito especial todo dia era o momento que o pastor Nix, que é o autor desse livro, o pastor Nix, ele entrava e ele contava histórias dos pioneiros, mas histórias assim que só quem lida com isso, com os bastidores das histórias dos pioneiros conhece, não eram aquelas histórias comuns, histórias lindas, emocionantes. E aí eu descobri um livro dele, que tem esse título também, Paixão, Propósito e Poder, e entrei em contato com ele, junto com a casa publicadora, para pedir autorização de publicar esse livro em português. E aí eu comecei a negociação junto com a casa publicadora, ele tem os direitos desse livro, esse livro foi escrito por ele, apesar de serem histórias de pioneiros, mas ele fez toda a pesquisa e tal. E eu achei interessante que, ao final, a última parte da negociação era o valor que nós teríamos que pagar para ele. E aí ele disse: olha, o valor que eu quero que vocês me paguem são 2 livros. Eu preciso que vocês me enviem como pagamento 2 livros, um em português e um em espanhol, para eu guardar na minha biblioteca. Porque essas histórias eu escrevi, eu pesquisei, mas essas histórias não me pertencem. Essas histórias pertencem à igreja. Então eu não me sinto autorizado de cobrar nada por esse livro, porque essas histórias não pertencem a mim, elas pertencem à igreja. E isso você já entende um pouco do espírito aí, né, do coração do pastor Nix, e ele enviou autorizou esse livro. Esse livro, eu imagino que já chegou na mão de muitos, e eu queria desafiá-lo primeiro a ler esse livro e depois compartilhar com a igreja esse livro, porque vocês já devem ter ouvido isso, quase 60% dos membros da nossa igreja hoje têm menos de 9 anos de batismo.
Então, são pessoas que não fazem ideia, muitos, a menor ideia da história da igreja, da base profética da igreja, que não somos simplesmente uma igreja evangélica, mas um movimento profético. E essas histórias dos pioneiros resgatam isso. Então, todos os sermões do pastor Carnassale, que vocês vão acompanhar, todo o movimento de visitação que continua, e esse livro é para reforçar isso, do valor profético, da história profética dessa igreja. Muito bem. Eu quero convidá-los hoje para uma reflexão. Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 9. Me deixa agradecer, eu estou vendo aqui bem no centro da minha tela, o meu professor querido, pastor Demóstenes. Muito obrigado, pastor Demóstenes. Pastor Demóstenes é um dos jubilados mais ativos que temos nessa divisão sul-americana, não para um minuto. Toda hora está em algum lugar, ajudando e compartilhando o que Deus deu para ele. Muito obrigado, pastor Demóstenes. Pastor Demóstenes, além de um amigo, é um grande professor. Às vezes ligo para o pastor Demóstenes só para tirar dúvida de um versículo bíblico, de uma dúvida doutrinária, e ele sempre está disponível aí para ajudar. Eu lhe agradeço muito, pastor Demóstenes. 1 Coríntios, capítulo 9. 1 Coríntios, capítulo 9, nós vamos fazer uma reflexão sobre esse texto. Eu vou apresentar 3 seminários ao longo desses dias, mas eu quero começar com esse tema. 1 Coríntios, capítulo 9. Antes de lermos, eu quero convidá-lo a fechar os olhos mais uma vez para falarmos com Deus. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de falar com pastores, amigos, companheiros de ministério que têm dedicado o melhor da sua vida, da sua força, da sua capacidade, dos seus dons para a causa da cruz. Isso nos une. E nós te louvamos pelo privilégio de sermos chamados para dedicar a nossa vida por essa causa. Eu te louvo, Santo Deus, porque é a dedicação, o empenho e o envolvimento de cada um aqui que tem feito a igreja avançar, a causa da cruz avançar, a verdade avançar. E estamos construindo, Santo Deus, ajudando a construção de caráter de pessoas que vão te conhecer cada dia mais, entregar a vida em tuas mãos e um dia estarão no céu. Mas hoje nós vamos refletir sobre a nossa vida, o nosso caráter, a nossa formação. Então ajuda-nos para que o que vamos estudar essa manhã seja útil para a nossa vida de maneira prática. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. 1 Coríntios, capítulo 9, verso 24. Eu vou compartilhar a tela aqui, preparei uma apresentação, e o título da minha reflexão hoje é Não desferindo golpes no ar. Não desferindo golpes no ar. 1 Coríntios 9, 24 diz assim: Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Corram de tal maneira que alcance esse prêmio. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles, quer dizer, os que correm no estádio, eles correm para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim, eu também corro, mas não sem meta. Eu luto, mas não desferindo golpes no ar. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Esse texto me falou algumas vezes profundamente ao coração, porque Paulo está dizendo assim, olha, eu sei que a vida cristã, é uma luta e uma marcha, como diz Ellen White. Mas a questão tem gente que está correndo e não consegue chegar. Tem gente que está lutando, mas não consegue vencer. Então Paulo diz assim, olha, eu luto, eu sei que você também luta. Eu corro, eu sei que você também corre. A questão é a seguinte, eu luto, mas eu tenho uma meta. Eu esmurro, mas eu não fico dando golpes no ar, eu só acerto na cara do inimigo. Então, Paulo está dizendo, a diferença não é correr ou lutar, porque eu sei que você está correndo e lutando, mas tem gente que está desistindo da carreira cristã, tem gente que está desanimando do ministério, tem gente que está desanimando da fé. E talvez a diferença não é que você não está correndo nem lutando, você está correndo e lutando. A questão é que tem gente que está lutando, correndo sem meta, e tem gente que está lutando, dando golpes no ar. Para tentar explicar isso, eu queria compartilhar com vocês uma história da Segunda Guerra Mundial. Na primavera de 1943, os
chamado Países Aliados, chegaram à conclusão que Hitler ia dominar a Europa. Não tinha como, ele iria dominar a Europa. E para derrotar Hitler não era fácil. Teria que unir os exércitos aliados e invadir a Europa. Mas não era qualquer lugar da Europa que dá para entrar com tropas, com tanques, com navios. Existem pontos específicos na Europa que isso era possível. E o melhor de todos os lugares para entrar na Europa era a Cilícia. O melhor ponto na Europa para entrar era a Cilícia ou a Sardenha. Só que eram os dois pontos mais protegidos por Hitler, porque Hitler também sabia que se os exércitos aliados quisessem invadir, seria por esses dois pontos. Então, eram os dois pontos mais bem cuidados, e eles simplesmente não conseguiam, tentaram algumas vezes e não conseguiram invadir. Então, um general que descobriu isso, que o melhor lugar era a Cilícia, esse general se chamava Ivan Motangu. E ele teve uma ideia. A ideia parecia louca e bizarra, mas era uma ideia. A ideia dele foi a seguinte: ele pegou um jovem que havia morrido em Paris de pneumonia. Esse jovem era um andarilho, ele não tinha contatos, ele não tinha família, era um completo desconhecido, estava morto. E eles criaram uma falsa identidade para esse camarada. O nome dele era George, mas deram o nome dele de William Martin. Vestiram ele de capitão e transformaram ele em um capitão. Eles colocaram um documento falso, pegaram a foto de um capitão vivo, que tinha alguma semelhança com ele, e deram um nome falso para ele, uma identidade falsa, um documento falso, uma patente falsa, tudo era falso. Ele era um morto que era desconhecido, mas foi transformado em um capitão chamado William Martin, com uma alta patente. E a ideia era a seguinte: a ideia é que eles iriam forjar a morte desse capitão. A revista Time, ela publicava em todas as edições o nome dos soldados de alta patente que haviam morrido. E na revista Time, essa revista aí, saiu o nome dele como morrendo em um acidente aéreo. Então a ideia era a seguinte: no dia 30 de abril, um submarino chamado Seraph pegou esse corpo morto, vestido de capitão e com uma bolsa com documentos secretos, e jogou no mar, na Espanha, perto da costa onde estava o exército de Hitler, com destroços de avião para parecer que um avião havia caído. Dentro dessa bolsa estavam documentos dizendo que ele era capitão, estavam a chave de um apartamento, estava um ingresso para um teatro que ele iria assistir, mas tudo falso. Uma carta para o pai, mas não existia esse pai. Uma carta para a noiva, mas não existia essa noiva. Eles criaram toda uma figura e colocaram documentos ultra secretos dizendo que todo o exército aliado iria invadir pela Sardenha. Em tal data, estava muito próximo, que todo o exército aliado estava se deslocando para a Sardenha. Essa carta, esse corpo foi encontrado no dia 30 de abril, na costa da Espanha. Todo esse documento foi levado para a inteligência de Hitler. E no dia 12 de maio, o próprio Hitler, lendo os documentos e vendo toda a história, acreditou. E ele decidiu que iria deslocar o exército dele da Cilícia para a Sardenha, porque ele acreditou que tudo aquilo era verdade. E o próprio Hitler deu a ordem: desloquem boa parte do exército que está na Cilícia para a Sardenha, onde aquele corpo morto que foi encontrado disse que o exército aliado vai invadir. E aí, amigos, no dia 17 de agosto de 1943, sem praticamente nenhum esforço, os exércitos aliados invadiram a Cilícia sem praticamente ter nenhum combate. E o general George invadiu a Cilícia porque ela estava completamente desprotegida, porque o exército de Hitler havia sido desviado para a Sardenha. E a Cilícia agora estava livre, e todos os historiadores da Segunda Guerra dizem que foi por essa estratégia que o dia D foi possível. Por essa invasão que veio pela Cilícia, foi que o exército dos aliados conseguiu entrar com toda a força e enfrentar Hitler. Amigos, o que é que tudo isso tem a ver com o que eu li? Vejam, Paulo está dizendo o seguinte: eu sei que você está lutando, eu sei que você está lutando, eu sei que você está correndo,
Eu sei que você está tentando combater o pecado, combater o mal, a promiscuidade, a pornografia, a agressividade, o temperamento agressivo. O problema é o seguinte, nós estamos lutando contra o inimigo no lugar que ele não está. O que Paulo está dizendo é que Satanás usa uma estratégia parecida com essa que eu acabei de apresentar para vocês. Estamos combatendo o pecado usando uma estratégia que nos leva a não entender o verdadeiro lugar da batalha. Então, tem gente no ministério que está lutando a luta da vida cristã no lugar errado. Você precisa entender onde Satanás está atacando. E tem gente que acha que Satanás está atacando em um lado, mas aquilo é apenas um corpo morto que ele colocou ali para você sair do verdadeiro lugar da batalha. O verdadeiro lugar da batalha na vida cristã, ela foi claramente entendida por Daniel. Daniel foi um camarada que entendeu onde a batalha cristã acontece. E a vida de Daniel, para mim, é um dos maiores exemplos que nós temos de onde a vida cristã, onde a batalha da vida cristã acontece. Deixa eu explicar melhor. Amigos, Satanás nos ataca em 2 pontos: tempo e espaço. Vou repetir. Satanás nos ataca em 2 pontos: tempo e espaço. E Daniel entendeu isso. É por isso que lá em Daniel, se você puder abrir aí a sua Bíblia, em Daniel capítulo 6, Daniel entendeu uma coisa: onde Satanás realmente ataca. Se é aqui que ele ataca, é aqui que eu vou combater. Daniel capítulo 6, vocês já conhecem de cor essa passagem, verso 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante de Deus, como costumava fazer. Se você está lutando contra pecados, se você está lutando e colocando tua força contra pecados, você está lutando na praia errada. Sabe onde é que Daniel lutava? Ele lutava em passar tempo na presença de Deus. Sabe o que é que Ellen White diz? Você quer dar murro certeiro, você não quer ficar dando golpe no ar, você quer correr com meta. Ellen White diz o seguinte: a causa, porque muitos são tão facilmente induzidos à tentação e ao pecado, é não estudarem a palavra de Deus, nem meditarem nela como devem. Então vejam, por que é que a gente está caindo? Por que é que a gente está vendo o que não deveria ver, falando o que não deveria falar, agindo como não deveria falar? A gente está lutando contra pecados quando Satanás está nos atacando em outra praia, é tirando o nosso tempo de passar na presença de Deus. É aqui que a luta acontece. E a gente fica perdendo tempo lutando contra pecados, que é só um corpo morto que Satanás colocou para boiar, para que a gente desvie a força para ali e fique desanimado porque não consegue. Então, o motivo, amigos, pelo que nós somos induzidos à tentação, é porque não passamos tempo com Deus. É essa praia que a gente deveria guardar, é essa praia que a gente deveria proteger. Ela continua dizendo o seguinte: eles não dirigem mediante diligente esforço a mente aquilo que lhes inspiraria pensamentos puros, santos, desviando do que é impuro e falso. Então, querido pastor, eu já tive duras lutas com Josanã, porque eu queria vencer, eu queria honrar a Deus, e quanto mais eu lutava para vencer pecados, mais eu me via afundado em pecados. Até o dia que eu descobri que Satanás estava colocando aquele corpo morto do pecado para eu achar que o problema era ele, quando o problema de verdade é que eu não estava passando tempo na presença de Deus. É aí, é nessa praia que Satanás está atacando e a gente está colocando a força no outro lugar onde só tem um corpo morto boiando. Então, você quer ter a mente inspirada para ter pensamentos puros, para se desviar do que é falso, saiba que Satanás está lhe atacando na praia do tempo, de não passar tempo com Deus. A W. Tozer, ele diz o seguinte: um homem sincero com uma Bíblia aberta e um caderno de notas e um lápis, sem dúvida, vai encontrar bem depressa o que tem de errado consigo próprio. Então, Bíblia aberta, estudar a Bíblia. Quando ele fala um caderno de notas e um lápis, ele está dizendo estude a palavra
e você vai encontrar o que está de errado com você. Satanás, diz Ellen White, se empenha. Vamos lá. Qual é o empenho de Satanás? Satanás está querendo derrotar você, está numa guerra. Como Paulo diz aqui, né? É uma luta, é um combate, é uma marcha. Qual é o empenho de Satanás? Satanás se empenha em desviar sua atenção do Salvador. Então, que você se empenhe em ficar lutando contra pecados, contra isso, contra aquilo, Satanás não está nem preocupado. Porque o empenho de Satanás é desviar você de prestar atenção em Jesus Cristo. Quanto mais, é um advérbio de tempo, quanto mais tempo você se demorar em Cristo, melhor você vai representá-lo perante o mundo. Eu sou um miserável pecador, mas as vitórias que eu tenho obtido na minha vida é porque eu entendi onde Satanás me ataca. Eu achava que Satanás me atacava num lado, mas eu descobri que Satanás me ataca do outro, em que eu não passe tempo de qualidade na presença de Deus. Deixa eu contar uma história para vocês. Com 14 anos de idade, eu comecei a trabalhar com 9 anos de idade, e com 14 anos de idade, o herói da minha vida, o meu pai, eu descobri uma revista pornográfica com ele, com 14 anos de idade. Eu poderia ter visto aquela revista com meus amigos, com professor, com colegas, mas era o meu pai, um líder, um ancião. Aquilo me deixou uma marca tão profunda. Aquilo me deixou uma ferida tão profunda no coração. E aquilo se arrastou por muito tempo em minha vida. E eu comecei a lutar contra isso, contra o vício. E parece que quanto mais eu lutava, mais eu me afundava. Até o dia que eu entendi. Satanás está colocando esse corpo morto. Eu estou lutando contra um corpo morto. Porque a guerra de verdade está acontecendo na outra praia. A guerra não está acontecendo na Sardenha. Ela está acontecendo na Cilícia. A guerra é Satanás não me deixar, ou eu não abraçar, passar tempo com Deus. Porque quanto mais tempo eu passar com Cristo, melhor eu vou representá-lo. Então, primeira praia que Satanás nos ataca, amigos, é no tempo. No tempo. A W. Tozer ainda diz, Deus, não adianta, amigos, Deus não se curvou à nossa pressa nervosa, nem adotou os métodos de nossa era mecânica. O homem que deseja conhecer a Deus precisa dedicar-lhe tempo. Ponto, acabou. Não importa qual função você exerça, não importa quanto tempo você tem de ministério, você quer conhecer a Deus, a receita é a mesma. Tempo com Deus. Tempo com Deus. É nessa praia, amigos, que Satanás está nos atacando e nos derrotando. É nessa praia que Satanás está atacando e nós estamos lutando na outra praia, onde a guerra não está acontecendo. Ravenhill, ele diz, se você for fraco na oração, você vai ser fraco em todas as partes, pois nenhum homem é maior que sua vida de oração. E ele continua dizendo, como você pode derrubar as fortalezas de Satanás se você não tem forças nem para desligar a TV? Como é que eu quero derrotar as fortalezas de Satanás se nem força para desligar o celular, desligar as redes sociais, desligar para passar tempo com Deus eu tenho? Então, primeira praia que Satanás está nos atacando, primeiro lugar que Satanás nos ataca. É por isso que Paulo diz, eu corro, só que eu não corro como alguns correm aí sem meta. Eu sei qual é a função da vida cristã. Eu esmurro, eu tô lutando, só que eu acerto só na cara, eu não fico dando golpes no ar. E eu quero dizer para vocês, eu passei muito tempo na vida cristã dando golpes no ar. Muito tempo. Correndo sem meta. Lutando contra um corpo morto. Até o dia que eu descobri a maravilha de entender onde Satanás está atacando e poder ir à presença de Deus e dizer, Santo Deus, é aqui que ele está atacando. Então, eu não posso deixar essa praia desprotegida. Segundo lugar que Satanás ataca, nesse espaço aqui, ó. Nesse espaço, no corpo. Daniel também entendeu isso. É por isso que no capítulo 1, verso 8, diz que Daniel resolveu firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei. Vejam. Apocalipse chama o poder do mal do tempo do fim de Babilônia. A pergunta a fazer é por que chamar de Babilônia? Não existia mais Babilônia no tempo de Daniel, no tempo de João.
pela profecia, nunca mais vai se levantar uma nação chamada Babilônia. Então, quando Apocalipse chama de Babilônia, ele está dizendo, olha para Daniel. Babilônia é um poder que combateu e perseguiu o povo de Deus, mas não foi só a Babilônia que fez isso. O Egito fez isso, a Síria fez isso, a Filistia fez isso. Então, por que Apocalipse não diz caiu a Filistia, caiu o Egito? Por que diz caiu a Babilônia? Porque o método de ataque do tempo do fim, amigos, é o mesmo usado por Babilônia no tempo de Daniel. E o método de Babilônia era o seguinte: eles invadiam um lugar e eles não matavam ninguém. Se entregasse, não tinha morte. Eles pegavam os mais sábios, levavam para a Babilônia para mudar a cabeça. Então, imagina Daniel e os amigos atravessando todo o espaço de Jerusalém até Babilônia e pensando, quando chegar na Babilônia, vou ser chicoteado. Quando chegar na Babilônia, vou ser surrado. Quando chegar na Babilônia, vou ser escravizado. Vou ser perseguido, vou ser morto. Quando chega na Babilônia, não tem chicote, não tem perseguição, não tem morte. Tem um banquete na casa do rei. Naquele momento, Daniel entendeu. Eu entendi tudo. Babilônia não começa perseguindo, Babilônia começa confundindo. Isso é Babilônia. Babilônia não começa perseguindo. Tem muito adventista com medo da perseguição. Babilônia só persegue quem ela não consegue confundir. E a confusão, amigos, acontece aqui, ó, na nossa mente. Por isso que a mensagem de saúde ela é tão essencial. E às vezes nós estamos lutando com o pecado de um lado, quando Satanás está lutando com a nossa vida do outro, para que o nosso corpo não funcione. Porque ele sabe que se minha mente funcionar, que se o meu corpo funcionar, eu vou ter forças espirituais da presença de Deus. O Espírito Santo vai estar habilitado para habitar em mim. Eu vou estar com o lugar limpo, o espaço limpo, para o Espírito Santo me encher de poder e de vitória. Então, Daniel, ele combatia igual a Paulo. Ele só dava murro para acertar na cara. Ele não ficava dando golpes no ar. Ele não ficava correndo sem meta. Então, amigo, segundo ponto que Satanás nos ataca. Olha o que Ellen White diz. A clareza de mente, a firmeza de propósito de Daniel e sua força de intelecto na aquisição de conhecimento deveram-se, em grande parte, à simplicidade de seu regime alimentar associado à sua vida de oração. Então, ela diz, olha, grande parte de coisas que Daniel tinha. O que é que Daniel tinha? Ele tinha clareza de mente. Ele conseguia distinguir o pecado e o erro à distância. Ele tinha firmeza de propósito. Daniel, é só orar de janela fechada. Não, orar de janela fechada, não. Daniel, é só orar como alguns oram. Eu tenho um amigo que diz que quando o crente vai no restaurante orar na hora do almoço, ele ora assim. Ele bota o prato, senta na mesa e ora assim, 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 para ninguém perceber que ele está orando. Era só Daniel fazer isso. Aí Daniel diz, não, eu tenho firmeza de propósito. Eu tenho a força de intelecto para adquirir novos conhecimentos. De onde veio isso? Ellen White diz, em grande parte, da simplicidade do seu regime alimentar, associado à sua vida de oração. Então, deixa eu dizer uma coisa, eu não sei quais lutas você está enfrentando na vida pessoal. Eu não sei onde Satanás está derrotando você. Eu não sei quais são as partes da sua vida que você tem vergonha. Você se envergonha delas. E você está cansado de lutar. E eu vou te dizer, talvez você esteja lutando na praia errada. Talvez você esteja lutando contra um corpo morto. Eu quero convidá-la a colocar o teu exército, a tua força, na praia onde Satanás realmente está nos atacando. Nosso tempo e o nosso corpo. É ali. Sabe o que Ellen White fala mais sobre Daniel? Cristo será para vós um auxílio presente em todo o tempo de necessidade, se o invocardes, para que sejais como Daniel. Quem era Daniel? Um homem que nenhuma tentação poderia corromper. Não decepcioneis a vossos pais, vossos amigos, acima de tudo, não decepcioneis aquele que vos amou de tal maneira que sua própria vida deu para cancelar os vossos pecados e tornar-se o vosso salvador pessoal. Gente, imagina, um homem que nenhuma tentação poderia corromper. Tem nada a ver, claro, com perfeccionismo, tem nada a ver com não ter... Daniel era um pecador, ele fala isso na oração dele. Mas ela diz, a tentação não podia corromper Daniel. Por quê? Por isso aqui. Porque Daniel entendeu que Satanás ataca. A praia que Satanás ataca é o meu corpo e o meu tempo. Amigos, ela continua dizendo,
qualquer coisa que diminua a sua força física, olha o que vai acontecer. Qualquer coisa que diminua a sua força física vai debilitar sua mente e tornar você menos capaz de discernir entre o bem e o mal. Você vai se tornar menos capaz de escolher o bem. Você vai ter menos força de vontade para fazer o que sabe que é correto. E isso vai incapacitar você para realizar a obra que Deus te deu para fazer. Então ela está dizendo assim, olha, se você não cuidar daquilo que, qualquer coisa que diminua a sua força física, quais são as consequências disso? Primeiro, vai debilitar sua mente e você não vai ser capaz de discernir entre o bem e o mal. Segundo, você vai se tornar, você pode até discernir entre o bem e o mal, né? Porque às vezes a gente tem até capacidade de discernir entre o bem e o mal. O que nos falta é força para escolher o bem, força para fazer o que sabe que é correto. Por que nós não temos força para fazer o que a gente sabe que é correto? Por que a gente não tem força para escolher o bem? Porque a vida física está debilitada. E isso vai te incapacitar para realizar a obra que Deus te deu para fazer. Amigos, em nome da autoridade bíblica, eu quero dizer para vocês, um dos dias mais felizes do meu ministério e da minha vida foi o dia que eu descobri isso. Eu estava lutando contra um corpo morto. E Deus me disse, por favor, vai para essa praia, porque é aqui que Satanás está te destruindo. É aqui que Satanás está te atacando. Já chegou o tempo, amigos, chegou o tempo de levarmos mais a sério esse ponto da reforma de saúde na nossa vida pessoal. Não estamos mais no tempo de brincar com a reforma de saúde, como muitas vezes nós brincamos, né? Eu pedi a ouvir tantas brincadeiras, né? Que sai do ministério. Me dê um suco de ameixa. Não tem não, então me dê Coca-Cola mesmo. Eu queria suco de ameixa, mas já que não tem, me dê Coca-Cola. Parei de comer carne, mas comecei pela carne vegetal. A gente vai brincando e a nossa mente vai sendo convencida de que é assim mesmo, é na brincadeira mesmo. E Deus tem me deixado claro, amigos, não é mais tempo de brincar com esse ponto. Se você quer discernir entre o bem e o mal, se você quer se tornar capaz de escolher o bem, se você quer ter força de vontade para fazer o que sabe que é correto, se você quer ter capacidade de realizar a obra que Deus te deu, então não permita que nada diminua a sua força física. Nada. Pensem comigo. No momento profético que estamos vivendo, você acha que nós podemos nos dar ao luxo de ter a mente incapaz de discernir entre o bem e o mal? No momento profético que estamos vivendo, você acha que nós podemos nos dar ao luxo de não ser capazes de escolher o bem, de não ter força de vontade para fazer o que é correto? No momento profético que estamos vivendo, vocês acham que nós podemos nos dar ao luxo de não ter a capacidade de realizar a obra que Deus nos colocou nas mãos? Então eu quero convidá-lo a dizer, Deus, por favor, me ajuda a colocar o exército no lugar correto. Eu quero dar murro igual a Paulo. Eu não quero ficar dando golpe no ar, não. Eu quero só acertar na cara do inimigo. Eu não quero ficar correndo sem meta, não. Eu quero correr com meta. Eu quero saber para onde ir, eu quero saber onde chegar. E isso é uma luta, amigo. Martinho Lutero falou isso da seguinte maneira: pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas descobri que o infeliz sabia nadar. Agora tenho que matar todos os dias. Essa é a luta da vida cristã, todo dia. Todo dia. Acontece comigo, acontece com você. Quantas vezes eu acordo e não estou com a mínima vontade de estudar a Bíblia, de passar tempo. Essa é a luta. É nessa praia que Satanás me ataca. É nesse lugar. E eu achava que era com a pornografia. Entenda, a pornografia, a agressividade, é onde ele me derrota. Mas onde ele está lutando contra mim é no tempo e no espaço. Então, aquele corpo morto é sério. Não posso brincar com aquilo, não. Aquilo é sério. Mas aquilo ali é o resultado da derrota. Porque a derrota de verdade, ela acontece quando o meu tempo e o meu corpo não estão sendo usados para Deus habitar. E essa é a luta. Essa é a luta. O que eu quero, eu não faço. Essa é a luta da vida cristã a cada dia. C.S. Lewis dizia o seguinte: eu não fui para a religião para me fazer feliz. Eu sempre soube que uma garrafa de vinho do Porto me faria feliz. Se você quer uma religião para fazer você se sentir realmente confortável, eu não te recomendo o cristianismo. Então, o cristianismo é uma religião em que você diz assim: eu queria assistir uma série, noite inteira aqui,
Mas se eu assistir a série, amanhã eu não vou acordar de madrugada para buscar Deus. Então eu não vou assistir. Cristianismo é uma religião que você diz assim, eu queria comer isso. Mas eu sei que se eu comer isso aqui, eu sei o que isso aqui vai fazer no meu corpo. Então eu queria comer isso, mas eu não vou comer. Cristianismo é uma religião em que você diz assim, olha, eu queria ficar dormindo. Eu gosto mesmo é de dormir. Mas eu preciso acordar para fazer atividade física. Porque eu sei o que a atividade física vai fazer na minha mente. Como eu vou buscar a Deus com a mente mais lúcida. Spurgeon dizia, por quê? Alguns cristãos, apesar de ouvirem 1000 bons sermões, não têm avanço na vida espiritual. Porque eles negligenciam sua obrigação, eles negligenciam seu quarto fechado, a solidão com Deus. Por isso que eles não têm avanço na vida espiritual. Eles não meditam no que ouviram. Eles amam o trigo, querem o trigo, mas não querem moê-lo. Eles querem o milho, mas não querem ir ao campo colher. O fruto está pendurado, mas eles não querem estender a mão para captar. A água está fluindo em seus pés, mas eles não vão se inclinar para beber. De tal loucura, livrai-nos, ó Deus. Me permitam terminar com uma história particular. Minha esposa, uma mulher de oração, de madrugada começou a buscar a Deus e estudar o livro de Atos. E ela começou a ter impressão, no livro de Atos, uma impressão que todos têm quando estudam o livro de Atos de maneira séria, que o Espírito Santo no livro de Atos não é uma exceção, é a regra. O poder e a plenitude do Espírito Santo no livro de Atos não é exceção, é regra. Exceção é não ter o Espírito Santo. E ela começou a dizer, Deus, por que é tão comum o livro o Espírito, da plenitude do Espírito Santo no livro de Atos e nós não temos hoje? E de madrugada Deus começou a dizer a ela, não tem porque não pede. Se você pedir, eu vou te dar do jeito que dei para o livro de Atos. E ela começou a pedir. Não me falou nada, era a devoção pessoal dela e ela foi buscando a Deus. E depois de um tempo dizendo, Santo Deus, me dá a plenitude, me dá mais do teu poder do Espírito. Em um momento, em uma das madrugadas, Deus disse, meu filho, eu posso te dar. Mas o lugar onde o Espírito Santo vai habitar não está pronto para receber. Eu já te deixei muito claro, muitas coisas que você não deveria mais comer, não deveria usar, e você ainda usa. E naquela madrugada ela acordou, buscou a Deus, e Deus falou muito claro para ela. O lugar onde o Espírito Santo vai habitar não está funcionando. E eu lembro que naquela madrugada, alguns anos atrás, ela acordou, ela levantou, pegou um saco de lixo, abriu os armários de casa e começou a colocar dentro dos armários várias coisas que não deveriam estar, que Deus já tinha deixado claro para ela que não deveria fazer parte da dieta. E a partir daquele dia ela começou a fazer atividades físicas e foi influenciando toda a nossa família aqui, e eu sou fruto da influência dela. E hoje, o que eu vejo nas atitudes, nas ações da minha esposa, é alguém que está recebendo a cada dia o batismo do Espírito Santo, porque entendeu onde Satanás estava atacando. Querido amigo de ministério, eu não sei onde Satanás está atacando você. Eu não sei quais são as lágrimas que você guarda no coração, de lutas que você tem que ninguém sabe, de derrotas que você carrega na tua mente, no teu coração e talvez ninguém saiba. E em alguns momentos você já ficou tão desanimado com essas quedas que pensou até em sair do ministério. Não funciona para mim. Eu vou estar continuando vivendo essa vida hipócrita, de estar escondendo coisas. Eu quero convidá-lo a experimentar uma vida de combater onde Satanás está guerreando contra você, no tempo e no espaço. Alguns às vezes me dizem, pastor, me dá uma dica de receita espiritual. Não há receita espiritual. Não há receita, mas eu vou te dar uma orientação. Vai dormir cedo. À noite não janta muita coisa. Janta pouco. Dorme cedo. No outro dia faz 40 minutos de atividade física e vai orar e ler a Bíblia para ver se você não vai ter encontros maravilhosos com Deus. Porque, infelizmente, nós separamos as coisas espirituais. Nós dizemos que espiritual é orar e ler a Bíblia. E esquecemos que faz parte do espiritual o lugar onde a Bíblia e a oração vão atuar, que é na minha mente.
E às vezes estamos querendo orar e ler a Bíblia em um corpo que está cansado, que está cheio de toxinas, que está sem atividade física, que está sem sono. E tudo que a gente coloca nesse corpo parece que não funciona. Então eu quero fazer um convite para você. Talvez essa mensagem seja apenas para um pastor dos 374 que estão conectados. Apenas um esteja vivendo um momento de decepção, de aflição, de vazio, de luta. E hoje pela manhã eu peço que Deus te diga, você está lutando na praia errada. Você quer combater esse corpo morto que Satanás colocou para boiar? Então vem para essa praia lutar. Não fique dando golpe no ar. Não fique correndo sem meta. Renova na tua vida o compromisso de passar tempo com Deus. E renova na tua vida o compromisso de colocar algum ponto da reforma de saúde na prática. Começa por um ponto. É atividade física? Começa por atividade física. É dormir mais cedo? Começa dormindo mais cedo. São vários pontos da reforma de saúde, mas começa por um. Elege um na tua vida e começa a colocar, e esse vai trazendo outro, e vai trazendo outro, e vai trazendo outro. E você vai ver que o lugar onde o Espírito de Deus vai atuar vai estar pronto para você ter vitórias. Então, meu convite essa manhã, quantos querem dizer, Santo Deus, eu estou tendo essa luta, mas eu estou entendendo que eu estou lutando na praia errada. Por favor, me ajuda a colocar toda a minha força onde Daniel colocou a dele. Tempo com Deus e um corpo que honra e glorifica a Deus. Quantos querem pedir isso a Deus essa manhã? Feche seus olhos e vamos orar. Querido Pai, que o que eu não consegui falar com minhas palavras, que o Teu Santo Espírito complete. Mas eu estou compartilhando hoje com amigos algo que me falou profundamente há algum tempo atrás e que tem sido uma das maiores bênçãos da minha vida e do meu ministério. Muito obrigado, Senhor, porque eu entendi que esse monte de corpo morto que Satanás tem colocado na minha vida era apenas para me desviar. E eu achava que eu tinha que combater aquilo, quando na verdade eu estava descuidando da praia onde Satanás estava invadindo minha vida. E no dia que eu despertei para isso, que eu não sou nada, que eu não sou ninguém, que eu não tenho forças para combater pecados, o que eu preciso é ir à tua presença, estar contigo e permitir que o lugar que o Senhor vai atuar na minha vida funcione bem. E através de mim, o Senhor vai me dar forças e vai atuar em mim para combater esses corpos mortos que estão tentando me destruir e me afastar de ti. Então ajuda cada ministro nesse momento, cada amigo que tem suas lutas pessoais, com temperamento, com atitudes, com vícios, e algumas vezes fica desesperado, pensando em entregar a credencial, porque não sabe mais o que fazer. Está se esforçando tanto, está correndo tanto, está lutando tanto e simplesmente não vence. Ajuda-nos a ouvir Paulo dizendo, eu sei, a questão é que você está correndo sem meta e dando golpes no ar. Ajuda-nos a despertar para isso e colocar em prática hoje o cuidado com o tempo e o espaço para termos vitória. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.